Aula de número 7, produção e distribuição da energia elétrica. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a produção e a distribuição, né? Como que a energia elétrica ela é distribuída, tá? Como é que ela chega até a gente, beleza? A produção, como eu já conversei com vocês nas aulas anteriores, ela é feita, né, ela é realizada nas usinas elétricas, tá? Então, eu falei que o circuito elétrico, todo circuito elétrico, ele tem um gerador, né, elétrico, e no caso das nossas tomadas, que é de onde a gente tira a energia elétrica no nosso dia a dia, o gerador ele tá lá na usina elétrica, tá? E aí dessa usina elétrica, essa energia elétrica é gerada e aí ela é transmitida, né? Ela é transportada até a gente por diversos fios até chegar nas nossas tomadas, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as usinas, tá? As diferentes usinas que existem, e lá no finalzinho da aula a gente vai conversar um pouco sobre como é feito esse transporte da energia elétrica até as nossas casas. Eu já conversei com vocês sobre as usinas elétricas em sala de aula, mas agora a gente vai dar uma relembrada, tá? Porque é importante a gente ver isso para poder dar continuidade no nosso conteúdo. A primeira usina que a gente vai conversar é a usina hidrelétrica, tá? Então, como o nome diz, hidrelétrica, hidro vem de água, tá? Então, a usina hidrelétrica, ela usa ali como fonte, né, a água. A água ela é uma fonte renovável ou não renovável? Ela é uma fonte renovável, certo? Então, a usina hidrelétrica ela vai utilizar a água. O que vai acontecer na usina hidrelétrica? Eu vou ter uma barragem, tá? Essa barragem vai segurar essa água, uma quantidade muito grande de água, certo? Aí essa água ela vai escoar, ela vai descer, vai girar uma turbina, tá? E aí o girar dessa turbina vai gerar energia elétrica, tá? Então, se eu tenho bastante água acumulada aqui na barragem, eu tenho essa água, ela está com uma energia potencial gravitacional. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então é energia potencial gravitacional, tá? Na hora que essa água ela desce, quando ela está parada, acumulada, é energia potencial gravitacional. Na hora que ela desce, o movimento dela, eu chamo isso aqui de energia cinética, tá? E aí essa energia cinética, essa energia do movimento, né, vai girar as turbinas, tá? E aí esse girar da turbina vai gerar energia elétrica. Então eu tenho a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e depois em energia elétrica, tá? Eu tenho essas transformações acontecendo na usina hidrelétrica. Quais são as vantagens da usina hidrelétrica? Ela utiliza uma fonte que é renovável, que é a água, tá? E por usar a água, ela produz bastante energia, porque o nosso país é um país que possui uma grande variedade, né? Uma grande quantidade de rios. Então a possibilidade de gerar energia a partir da água é muito grande. Só que existem algumas desvantagens. Uma delas é que para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa alagar um grande espaço, tá? Para poder construir a barragem, para poder ter essa água acumulada para ela poder descer, tá? Então, essa construção dessas barragens, esse alagamento, acaba matando plantas, matando animais e acaba tirando pessoas que moram ali naquela região. Elas têm que deixar o lugar onde elas vivem para poder construir essa usina. Então, existem esses impactos aí da usina hidrelétrica. Uma outra desvantagem da usina hidrelétrica é que ela depende das épocas de chuva, tá? Então, numa época de estiagem, de pouca chuva, você vai ter menos água na sua usina hidrelétrica e aí você não vai conseguir encher a barragem e não vai conseguir gerar energia elétrica, tá? Então, ela depende aí de períodos de muita chuva, de cheia dos rios, tá? Se você tem um período de pouca chuva, você vai ter uma menor geração de energia elétrica. E aí é nesses casos, quando eu tenho pouca chuva e eu tenho menos geração de energia elétrica, que vem as bandeiras na conta de energia que eu falei na aula passada, tá? Então pode vir bandeira amarela ou bandeira vermelha. Por quê? Porque a minha usina ela não está conseguindo produzir tanta energia porque não está chovendo. Então eu vou ter que usar outros tipos de energia, outras usinas para poder gerar energia elétrica. Então aí eles cobram mais, tá? A maior parte da energia elétrica do nosso país, ela vem de usinas hidrelétricas, tá? Então a gente tem diversas usinas hidrelétricas espalhadas pelo país e a maior parte da nossa energia vem dessas usinas.
Por quê? Porque a gente tem vários rios, né, bastante abundância de rios, então a possibilidade de gerar energia elétrica a partir da água é muito grande. A segunda usina que a gente vai falar é a usina termoelétrica. Como o próprio nome já diz, termoelétrica, o que isso quer dizer? Esse termo vem de temperatura, vem de calor, tá? Então é uma usina que vai utilizar o calor, tá, para poder gerar energia elétrica. Como? Eu vou ter ali a geração de calor, esse calor ele vai aquecer a água vai virar vapor, esse vapor vai movimentar a turbina e vai gerar energia elétrica, tá? Então eu vou ter, energia térmica sendo transformada em energia cinética, tá? Que é o vapor de água girando a turbina, que vai ser transformada em energia elétrica, tá? Então eu tenho essas três aí transformações de energia na usina termoelétrica. Mas aí o que acontece? A usina termoelétrica eu preciso queimar alguma coisa para poder gerar calor, certo? Então vai depender, existem diversos combustíveis que eu posso utilizar numa usina termoelétrica, tá? Os mais utilizados são combustíveis fósseis, são fontes não renováveis, como o carvão mineral e o gás natural. Eles são os mais utilizados, tá? Então aí a gente já tem um problema, porque eu vou utilizar fontes não renováveis de energia para gerar energia elétrica. Só que eu posso também utilizar fontes renováveis. Algumas fontes renováveis são biomassa, né, que são restos de plantas, por exemplo, o bagaço da cana. Se eu queimo o bagaço da cana, eu vou poder gerar calor e aí dá continuidade no processo, tá? E também o biogás. O biogás é o gás proveniente do lixo, tá? Em usinas, os restos de coisas que eles não utilizam mais, eu posso fermentar esse resto, tá? Eu vou pegar esse gás que vai ser produzido e eu posso queimar esse gás. Então, quando eu utilizo, na usina termoelétrica, eu posso utilizar tanto carvão mineral e gás natural, que são fontes não renováveis, e eu posso utilizar também biomassa ou biogás, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Você vai gerar calor, que vai ser energia térmica, esse calor vai aquecer a água, essa água vai virar vapor e vai movimentar a turbina, que vai ser energia cinética, e aí eu vou ter a geração de energia elétrica, tá? Então, é energia térmica se transformando em energia cinética, que vai ser transformada em energia elétrica. A fonte ela pode ser tanto não renovável como renovável, tá? Mas o procedimento é esse. As vantagens da usina termoelétrica é que ela não vai precisar alagar nada, tá? Só que ela vai ter a desvantagem de que ela vai poluir bastante, né? Porque você vai queimar e aí essa queima vai gerar resíduos que vão para a atmosfera. Então eu vou ter aí uma geração de poluentes por essas usinas termoelétricas, tá? Uma outra vantagem é que a usina termoelétrica ela ocupa menos lugar do que uma usina hidrelétrica, porque como eu disse, a hidrelétrica eu preciso alagar, né, uma grande região para poder criar barragem, tá? Na termoelétrica eu não preciso alagar nada, então eu não preciso de grande espaço, um espaço menor. Só que eu tenho a desvantagem de que ela polui bastante aí o meio ambiente, tá? No Brasil a gente também tem usinas termoelétricas. Lembra quando eu falei na aula passada sobre as bandeiras que vêm na conta de energia? Então, eu falei que quando vem a bandeira é porque está tendo um gasto maior para gerar energia elétrica. Então, quando as usinas hidrelétricas elas não conseguem fornecer energia, porque está chovendo menos, então não dá para encher a barragem, a gente utiliza as usinas termoelétricas, tá? E aí quando utiliza a termoelétrica existe um gasto maior e aí esse gasto vem na conta de energia, tá? Na forma de bandeira. Você vai ter a bandeira amarela ou vermelha, como eu expliquei na última. A próxima usina é a usina nuclear, tá? O procedimento da usina nuclear é semelhante à usina termoelétrica. Eu vou ter a geração de calor, tá? Que é a energia térmica. Essa geração de calor vai aquecer a água, esse vapor vai girar a turbina e aí eu vou ter a geração de energia elétrica. Então vai ser, de novo, energia térmica em energia cinética e depois em energia elétrica. É parecido. Qual que é a diferença? A diferença é que na usina nuclear eu não vou
queimar nada, tá? Na usina nuclear eu vou usar um material radioativo, certo? E aí esse material radioativo, ele vai ser quebrado, os átomos desse material vão ser quebrados, e aí quando eu quebro esses átomos, eles vão liberar calor, tá? É um procedimento mais minucioso, tá? Eu quebro os átomos do material radioativo. Então, a geração desse calor que vai aquecer essa água, transformar ela em vapor, fazer girar a turbina e gerar energia elétrica. Então é parecido com a termoelétrica. A diferença é que eu uso um material radioativo, tá? Eu quebro aí os átomos desse material radioativo. Geralmente esse material é o urânio, tá? E aí, a partir da quebra, né, eu vou gerar calor e aí eu vou dar continuidade no procedimento, tá? O urânio, ele é também considerado uma fonte não renovável, tá? Por quê? Porque ele demora ali um certo tempo para poder ser formado na natureza, tá? Ele é encontrado em rochas, mas é um procedimento semelhante ao da termoelétrica, tá? Então eu vou quebrar ali os átomos do urânio, certo? Aí eu vou gerar calor. Conforme eu gero o calor, eu vou ter ali a água sendo transformada em vapor. Esse vapor vai girar a turbina, tá? E esse girar a turbina vai gerar energia elétrica. Então vai ser energia térmica se transformando em energia cinética, que é o movimento da turbina, né, e do vapor, que vai se transformar em energia elétrica, tá? As vantagens da usina nuclear é justamente por ela ocupar muito pouco espaço, tá? Ela não joga poluentes no ar, certo? Ela não precisa inundar nada, ela ocupa pouco espaço, ela não joga poluentes. Porém, a gente tem algumas desvantagens também, tá? Uma das desvantagens é que ao usar a usina nuclear, você vai gerar um lixo nuclear. Você vai gerar um material radioativo, tá? E esse material radioativo você não pode descartar em qualquer lugar. Então existe uma dificuldade para usar a energia nuclear, porque você vai gerar bastante lixo nuclear, e aí onde é que você vai descartar esse lixo? Né? Você não pode descartar de qualquer jeito, porque é um lixo que é radioativo, e aí ele pode causar muito mal para o meio ambiente, para as pessoas. Então você precisa ter cuidado com isso, tá? Outro problema com as usinas nucleares é que, em casos de acidente, você vai ter o vazamento ali de material radioativo. E aí você pode ter uma complicação muito maior e vai ser muito difícil de reverter esse problema, tá? A gente tem aí dois casos muito famosos, né? Que é a usina nuclear de Chernobyl, né? Que aconteceu um acidente nuclear nessa usina, e aí você teve aí o vazamento de material radioativo, e até hoje, né, a região dessa usina ela não é habitada. Por quê? Porque o vazamento de material radioativo foi muito grande, tá? E também a gente teve mais recentemente a usina em Fukushima, né, essa em 2011. Então essa usina também nessa usina foi por causa de um tsunami, né? Um tsunami que abalou as estruturas da usina, e aí teve esse vazamento também de material radioativo. Então esse é o grande problema com a usina nuclear. Você ocupa menos espaço, você polui menos, só que você corre grandes riscos, porque se você não tem controle daquilo, se uma hora acontece um acidente e vaza material radioativo, você vai ter grandes consequências que você não vai conseguir contornar depois, tá?